Primeiro, vamos conhecer os nossos patrocinadores da aula de hoje, a Source Contabilidade. Vocês seguidamente me perguntam, Aline, quem faz a tua contabilidade? A Source faz a minha contabilidade, faz a contabilidade da Fortuna Treinamentos. E o Jefferson, que é o CEO da Source, já nos orienta desde quando eu era MEI, desde quando a gente começou a transição de carreira. Ele já nos orienta sobre como fazer, sobre como não fazer e sobre como, desde o início, se posicionar como uma empresa e fazer o que uma empresa tem que fazer. Então, é aquele patrocinador que eu assino embaixo porque sou cliente e gosto muito. A Source é localizada aqui em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras. Eles têm uma sede física lindíssima e atendem empresas de todo o Brasil. A especialidade da Source é prestador de serviço do Simples Nacional, então microempresas e empresas de pequeno porte. Lembrando que todo mundo tem que ter contabilidade, sim. Nós até já tivemos outras patrocinadoras que são contadoras também. E eu acho maravilhoso que a nossa contabilidade tem, que a nossa comunidade tem espaço para todos, porque cada pessoa vai se conectar melhor com o profissional e cada empresa precisa de um profissional com uma especialidade. E a especialidade da Source é Simples Nacional. Então, MEs e EPPs. Outra coisa importante sobre a Source que eu, como cliente, posso atestar. O Jefferson e a equipe, bem como ele disse ali embaixo, valorizam a agilidade e um atendimento próximo. Só que para isso acontecer, a gente precisa de tecnologia. Vocês sabem que eu sou até bem chata com isso e não gosto muito de automações que não permitam a individualização. E a Source tem esse mesmo cuidado. Ainda ontem, o Jefferson me mandou, Aline, agora a gente vai testar um sistema novo para o envio de documentos. Poxa, isso é ótimo, porque o envio de documentos não precisa ser uma coisa manual, ele pode ser automatizado. E aí, fazendo isso de forma automatizada, a gente tem mais espaço de tempo e energia para conversar sobre outras coisas. Quando a gente implementou um sistema para o registro das notas fiscais, por exemplo, ele ficou lá 2 horas comigo me ensinando a usar, me explicando quais eram as outras funcionalidades do sistema, para que valia a pena usar, para que não valia, e sem ficar pensando que toda ferramenta nova que chega no negócio tem que ser uma ferramenta paga, mas sim entendendo que o negócio precisa ser rentável e que o negócio não pode ser criar com o empresário uma relação em que o empresário trabalha para o negócio, mas sim que o negócio cresça a ponto de que o empresário possa fazer aquilo que ele faz de melhor e não ficar preso em planilhas, ou preso em sistemas, ou preso em coisas que, ao invés de libertar, aprisionam. Então, essa linha de trabalho da Source combina muito com o que eu acredito e é por isso que eu gosto tanto de ser cliente deles. Eles têm N serviços de assessoria contábil, como abertura de negócios, transformação de MEI, que inclusive foi o que eu fiz há alguns anos, a gestão fiscal como um todo, folha de pagamento, apoio na gestão financeira como um todo. E essa parte de apoio na gestão financeira é fundamental e eu tenho muito orgulho de dizer que sou cliente deles por isso, porque eles já avisam, olha só, vai acontecer isso e isso, tá acontecendo isso e isso, a gente tem essa opção, a gente tem essa outra opção, para que o empresário possa tomar decisões levando em consideração o próprio caixa, mas falando com alguém que também entende do momento em que a empresa tá e para onde a empresa tá indo. Então, realmente, é até engraçado. Esses dias a gente tava conversando e o Jefferson falou: Tu já percebeu que eu respondo os meus clientes mais rápido do que eu respondo qualquer outra pessoa? Eu digo sim, isso é ótimo e tá totalmente alinhado com os valores da Source, de agilidade e de atendimento próximo. Para eu fazer um atendimento próximo, eu preciso que tudo aquilo que não seja humano tenha sido automatizado, sistematizado, agilizado de uma forma ou de outra, para que eu possa me concentrar no meu cliente. Nós somos pessoas, nós, microempresários, empresas de pequeno porte, nós precisamos estar à frente do nosso negócio. Nós precisamos estar o tempo todo pensando em para onde nós vamos, quais estratégias nós vamos pôr em prática, quais estratégias não conversam com o negócio e assim por diante. Então, para isso acontecer, nós precisamos de alguém que seja o nosso braço direito. E como a gente falou na aula da semana passada ou da semana retrasada sobre ter assessores e ter assistentes, um assessor, ele vai ser o líder daquele subprojeto que ele cuida. Então, tu ter uma empresa que faz a tua contabilidade, que te entrega essa assessoria, é fundamental para que tu consiga focar naquilo que tu faz melhor. Nós não somos especialistas nisso, então nós precisamos de alguém que seja para nos orientar até sobre, como eu já falei antes, automatizações. Olha, isso aqui a gente não precisa fazer. Isso aqui já existe um sistema que faz e esse sistema pode fazer isso pra gente para que a gente foque em outra coisa. E desde
ensinamentos básicos, como, olha, a nota fiscal ela não é só para o cliente, ela tem um papel dentro da empresa e nos explicando esses conceitos básicos, porque às vezes a gente quer ir por um caminho por falta de informação. E quando um profissional vem e nos dá a informação concreta e nos ensina e nos explica as diferenças para que nós possamos tomar decisões ponderando todas as variáveis, essa relação tem muito valor. Invistam em profissionais que façam isso por vocês. Então aqui a gente tem o QR Code para falar diretamente com o Jefferson, que é o CEO da Source, que é o meu contador, que inclusive a gente chama o contador. E aí é a pessoa que vai dar suporte para vocês dentro da Source. Que parceria de excelência. Seguiremos sempre juntos. Já está entre nós o contador. Dúvidas, perguntas, questionamentos ali no QR Code, porque como eu disse, né, não é a minha especialidade, mas é muito bom, eu me sinto muito amparada quando eu posso tomar uma decisão a partir das informações. Inclusive, contando, né, algo que aconteceu aqui dentro, ano passado a gente chegou numa decisão sobre... Na verdade, a gente chegou num momento aqui na empresa que a gente tinha que escolher um caminho a tomar dentro de descentralizar, né? Se a gente ia buscar uma assessoria em um lado ou em outro lado. E daí a gente conversando, né, entre sócios, eu digo, olha, tem uma pessoa que eu acho que vai nos ajudar. E liguei pro Jefferson e disse, olha só, a gente precisa tomar uma decisão entre contratar alguém para fazer essa parte aqui mais manual e tomar essas decisões aqui micro para que eu possa ficar mais estratégica, fazer essas tarefas mais micro. E aí eu tinha pensado num assistente, porque eu sabia ensinar a fazer, mas eu não queria mais fazer. Ou então contratar uma outra pessoa para fazer uma outra coisa e aí eu me mantenho com isso. E aí a gente estava pensando sobre. E aí eu liguei pro Jefferson e ele disse, olha, tem uma outra solução que vai ser mais barata para ti e que vai te atender melhor nesse momento. Que foi quando a gente implementou o sistema, vocês vão lembrar. E eu disse, olha, a gente tá implementando o sistema, então algumas coisas vão mudar e etc. Foi a orientação do Jefferson e ele ficou lá 2 horas comigo me ensinando a fazer. E, inclusive, hoje ele me dá parabéns quando eu não faço nada errado no sistema. Então, isso é bem legal, porque a gente tem esse suporte, então recomendo. A Suelen tá dizendo que acha isso legal porque a gente que é leigo precisa dizer a importância de cada coisa para que possa tomar uma decisão mais segura. Exato, porque às vezes a gente não quer, e isso também é muito comportamental, né? E Suelen, o Jefferson, tem aspectos comportamentais parecidos contigo, por isso tu te identificou parecido comigo também, de nos dar informação e deixar que a gente decida. Afinal de contas, nós somos os empresários, nós não vamos simplesmente fechar os olhos e entregar as chaves da empresa para outra pessoa. Nós temos que assumir a liderança. E quem tem dificuldade de assumir a liderança, aula 23, não tenha medo de ser líder. Tá certo? Então, é um prazer ter a Source com a gente na aula de hoje. Quem ainda não conhece, manda ali um WhatsApp para ele no QR Code, troca ideia, tira dúvidas, perguntas, questionamentos e vamos lá. E o motivo pelo qual o Jefferson tá patrocinando a aula de hoje... Bom dia, Clau! Bom dia, Ali! Que bom que melhorou, Lu! O motivo pelo qual o Jefferson tá patrocinando a aula de hoje, que faz total sentido, é porque a gente não se torna empresário só quando a gente sai do MEI, ou quando a gente entra lá na segunda linha do Simples Nacional, ou quando, sei lá o quê, quando implementa um sistema, não sei o quê. Se tu quer ser um empresário, tu precisa te posicionar como empresário desde o início. Porque é muito mais difícil tu implementar mudanças, implementar uma cultura quando a empresa já tem clientes, quando a empresa já tem fornecedores, já tem parceiros. Porque se tu não cria uma cultura intencional, tu acaba deixando que se crie uma cultura sobre a qual tu não tem controle. E aí depois, para tu desconstruir essa cultura e colocar uma nova, uma cultura sólida, uma cultura consistente, é muito mais difícil. Inclusive, teve uma outra aula em que a gente falou sobre isso, em que alguém perguntou, Aline, por que tu acha que as empresas, quando crescem, ficam engessadas? E eu disse, não é que as empresas, quando crescem, ficam engessadas. É que as empresas não tinham processos quando eram pequenas. Então, quando elas cresceram, elas trouxeram alguém de fora com processos prontos que não tinham nada a ver com a cultura. E aí, o que aconteceu? Se criaram processos desconectados da cultura. E aí, para tu aclimatar uma equipe que não tem cultura nenhuma, quer dizer, que não tem uma cultura consciente, numa cultura nova, que desenhou processos que não estão alinhados, é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil a Aline, sozinha, sentada no escritório na casa dela, começar a entender sobre notas fiscais, qual é o papel disso na empresa, e entender, começar a fazer uma gestão financeira como eu ensinei vocês lá no planejamento anual, por exemplo, bem micro, para que quando vocês crescerem mais, vocês possam somente aperfeiçoar aquilo que já existe e não criar uma coisa de fora. Então, quando a gente fala de topo da escada, a gente está falando disso, de ter uma base,
para que a cada degrau a gente vá aperfeiçoando, a gente vá ajustando, mas não criando coisas novas, porque criar coisas novas e crescer ao mesmo tempo é enlouquecedor. A gente não dá conta de tudo. E aí, às vezes, a gente acaba gastando dinheiro que a empresa não tem, tomando decisões ruins por falta de estratégia, por falta de uma visão mais lógica do negócio. Então, por isso que nós temos hoje a Source nos patrocinando. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos da Source para vocês verem. A Source tem uma veia educacional bem grande, inclusive a primeira foto ali é o Jefferson dando uma palestra sobre contabilidade para profissionais de outras áreas, sobre, até posso dizer que gestão financeira também, né? Então, ali a gente tem fotos do escritório da Source, que é maravilhoso, e dos conteúdos, e ali uma foto do Jefferson para vocês saberem quem é, né? Porque senão depois vocês vão falar no WhatsApp e vão, quem é quem? Então, tá ali salvo. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que a gente precisa buscar profissionais, parceiros, fornecedores que estejam alinhados em valores com a gente e que tenham pelo menos alguma relação com o topo da escada. Se a gente quer flexibilidade, a gente precisa de pessoas que queiram flexibilidade também, para que essas pessoas nos orientem neste caminho, para que essas pessoas tomem decisões alinhadas com as nossas. Então isso é muito importante, não é o tipo de coisa que a gente vai discutir só lá na frente, é o tipo de coisa que a gente pensa desde o início. E por isso, como eu disse, ano passado, quando eu tive uma tomada de decisão importante na empresa, eu conversei com os meus sócios e nós chamamos o nosso contador, o Jefferson, para que ele orientasse, disse, olha, vocês têm um outro caminho, que é uma solução assim, assim, que vai ser produtiva para vocês nesse momento e que possivelmente vai gerar uma solução duradoura que há muitos anos vocês ainda vão estar usando. Então, olha como isso é rico. Ter bons assessores ajuda muito na construção do topo da escada. E essa frase do David Copperfield, que eu amo de paixão, que eu tirei de um livro que está escrito, e se eu não me engano tem na Product Box também. Descubra tudo o que puder sobre o seu sonho, depois esforce-se ao máximo até estar totalmente preparado. Então a gente precisa se preparar para esse topo da escada, precisa estar bem para viver bem os projetos que vão estar concretizados lá. E isso faz total diferença. Então, falem com o Jefferson, entendam melhor sobre a contabilidade da empresa de vocês, entendam melhor sobre as decisões financeiras que vocês precisam tomar, entendam melhor sobre a operação disso e tomem decisões bem alinhadas com o topo da escada de vocês sempre. Isso não começa só lá na frente, isso começa desde o primeiro dia. Se vocês não fizeram isso até agora, comecem a fazer a partir de agora e vocês vão perceber a diferença.